Boa noite. Olá, boa noite. Oi, Morgana, tudo bom? Oi, Elisete, que bom te ver. Giovana, Pessim, Rezer, sejam todos bem-vindos. Oi, Ana Maria, deixa eu ver quem mais. Lucas, boa noite. Oi, Juliana. Oi, Elisete, batendo palminha. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de LGPD. Eu sou Sabrina Gomes Regra, sou CEO da Cartório Flix e vim compartilhar com vocês, Morgana, Bianca, vim compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre LGPD em cartórios. Fica uma dica para vocês de que lá no YouTube da Cartório Flix já deve ter umas 4 lives sobre o tema e juntando esse conhecimento dessas lives vocês já têm um grau de conhecimento bacana, porque eu tive uma live com cada especialista da LGPD que fez os cursos da Cartório Flix, que fizeram os cursos da Cartório Flix, e ali a gente tem bastante informação gratuita à disposição de vocês. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Lucas? Sejam bem-vindos, Andréia. Gente, vamos fazer um combinado aqui de nivelar o conhecimento aqui, só para eu entender. DPO, vocês podem fazer um certinho assim para eu saber o nível da informação que a gente vai compartilhar. DPO, encarregada de dados, tá todo mundo... faz um certinho se vocês estão ligados no que é e quem é esse profissional. Se dados pessoais, está todo mundo por dentro do que é, né? Esses atores da LGPD, valeu, Bianca. Esses atores da LGPD, a Mariana também está ligada no básico da LGPD, né? Operador, controlador, titular de dados e encarregado de dados. Estamos juntos aqui, né? Rapidamente eu vou falar. O encarregado de dados é o DPO. A gente vai falar um pouco mais profundamente dele por causa da LGPD para os cartórios. Oi, Lucas. Oi, Marlon. Todo mundo ligado nisso. O encarregado, então, é o DPO. O controlador aqui é engraçado porque a gente está falando de cartório, né? O controlador é o titular do cartório, né? É o registrador ou tabelião, é o responsável pelo tratamento dos dados do cartório. O operador são os terceirizados, são os fornecedores que operam, que também de alguma forma tratam os dados, né, dentro do processo do cartório. Quem pode ser um operador? O plano de saúde. Quem mais pode ser um operador? A empresa de software, que por algum motivo pode tratar os dados pessoais. Quem mais é operador? O e-social, né? Porque eu envio dados. Então, controlador, titular do cartório. O titular dos dados, aqui a gente mistura um pouco, né? Pela nomenclatura que a gente é acostumado a ter de titular do cartório. O titular dos dados é a pessoa física que tem dados pessoais dentro do cartório. Quem pode ser? Os clientes, né? E os nossos funcionários. E além dos clientes e funcionários, os funcionários dos nossos operadores, se a gente estiver falando aí de um terceirizado de empresa de segurança, um terceirizado de empresa de limpeza, né? Eles são meus operadores e eu troco dados com eles. Estão ligados nessa linha de raciocínio? Então vamos falar um pouco mais de DPO. Uma coisa que eu quero conversar com vocês. Mandem o aviãozinho, convidem as pessoas para entrar nessa live, que é super importante para nós também. E para quem precisa conhecer ou atualizar ou compreender esse contexto da Lei Geral de Proteção de Dados no cartório. Eu estava jantando agora há pouco e falei, que bom que a pizza chegou porque eu tenho uma live. Daí me perguntaram que live é.
e eu falei LGPD, e a amiguinha da minha filha olhou para ela, né, como que diz, como assim, querendo fazer o vínculo ao LGP, não sei o que mais, e a minha filha olhou para mim, Lei Geral de Proteção de Dados. Então a Mariana tá super ligada no assunto, que é um assunto que eu já venho tratando desde 2000, né, quando a lei entrou em vigor, e que eu me senti obrigada não, mas eu tive que mergulhar nesse tema por causa da implantação e da prestação de serviços que eu tenho em cartórios. Então ali naquele momento eu me tornei DPO, mergulhei nesse processo, e aí é que vem a prática que eu quero trazer para vocês aqui sobre como adequar o cartório. E quero dar os parabéns para quem está entrando, que está demonstrando esse interesse, porque muitas vezes as pessoas entram aqui na caixinha da Cartório Flix e agora, a partir de agora, no grupo VIP, que depois eu vou falar para vocês, e me fazem umas perguntas sobre alguns comentários. Oi, Ana, vai ficar gravada. Vou tentar acompanhar aqui. Fica gravado e depois vai para o YouTube. Vocês juntando essa live, mais as lives que tem lá, que tem uma live com a doutora Denise Fincato, que é especialista na LGPD, nas relações trabalhistas. Tem mais uma live com a doutora Jaqueline Mielke, que fala da questão dos cartórios mesmo na prática, né, quanto às bases legais. Mas essa eu acho que eu fiz uma sobre política interna de proteção de dados. Juntando essas 4 lives, vocês já estão com um conhecimento bem bacana sobre o tema. E aí que eu estava comentando para vocês que as pessoas às vezes entram no inbox ali para falar comigo. Inbox, é isso? É. E me perguntam, né, sobre como que eu posso fazer para crescer na minha carreira, o que eu posso... como é que eu faço para me destacar no cartório? Sempre tem essa pergunta. Meu líder não me vê, o que eu faço? E vocês que estão aqui hoje, eu acho que essa é uma grande dica, né? Estar antenado nos temas que os líderes de vocês estão buscando tanto é muito importante, porque, puxa, entrei numa live ontem e aprendi sobre LGPD, quem sabe tu vê lá aquela live que também está no YouTube. Trazer conhecimento, contribuir para esse conhecimento com os líderes é um grande fator de sucesso, né? Eu como líder, quantas vezes quando um funcionário vem para mim e me traz uma solução, me traz uma ideia, eu penso, puxa, eu posso contar com ele está interessado. Isso aumenta o valor do nosso cargo. Tem algum vídeo que não seja do curso de DPO que explique direitinho as tabelas para fazer no cartório? Boa, Bianca, não tem. Mas depois eu vou te dar algumas dicas. E isso a gente pode deixar combinado lá no grupo VIP da Cartório Flix, de eu mandar alguns vídeos, algumas dicas sobre as ferramentas. Boa pedida. O que eu quero combinar sobre o grupo VIP lá? Depois vocês podem entrar pelo link da bio, entrar nesse grupo VIP, porque ali nós vamos ter uma vez por semana uma pergunta para Sabrina. Então, essas perguntas que vocês enviarem, que a gente vai abrir uma caixinha, a gente vai selecionar e normalmente durante o final de semana eu respondo. Esse vai ser um dispositivo. O outro são os comentários que vêm para mim, que eu vou tentar responder por ali também, que são coisas do dia a dia de cartório. E terceiro, essas dicas, né, que vocês precisam ter para poder implementar as melhorias. Tu vês, Bianca, o DPO na Cartório Flix recebeu todas as ferramentas que estão ali, mas sim, dá uma bugada, né, de conseguir usar. Depois eu vou dar uma dica para vocês, não vou depois, vou dar agora. Quando a gente faz as trilhas de curso da Cartório Flix para adequar o cartório de vocês à LGPD, ali eu fiz o curso de DPO, eu sou DPO do cartório e eu preciso saber bem como manejar isso. Show! Quando a gente faz como o cartório precisa fazer para se adequar à LGPD, né? Quando eu vivi esse processo, mergulhei no DPO, fui com uma equipe da ETAB para fazer também o DPO. Foram 8 pessoas se capacitando. E depois me deu um insight, isso a gente tem que
reconhecer quando a gente tem uma coisa que é diferente. Eu consigo tornar as coisas lógicas, e quando eu vi o processo da LGPD, eu me dei conta de que ele é muito parecido com a adequação à ISO, né? A ISO 9001. E que as ferramentas eram muito parecidas. São ferramentas de governança que a gente compartilhou no grupo de DPO. Então, a primeira questão, capacitar todos os funcionários para a Lei Geral de Proteção de Dados, a conscientização de todos os funcionários. Existe dentro da Cartório Flix um curso de conscientização de funcionários, onde eles aprendem o que é, né? Quem são os atores, o que é um tratamento de dados, e qual é o compromisso que eles têm com a LGPD. A partir do momento em que eu, funcionário de cartório, sou um preposto do controlador, que é o titular, eu sou um braço desse titular, né? Quando eu estou praticando o ato pelo tabelião ou pelo registrador, eu sou corresponsável, ele é responsável, no frigir dos ovos é ele, mas eu estou trabalhando por ele. Então, o curso de conscientização é muito importante e eu capacito o funcionário para ele se dar conta dos atores, e ele assina um termo de compromisso de que ele entendeu e agora ele se compromete. E esse termo de compromisso a gente começa a juntar para criar um dossiê de prestação de contas para a Agência Nacional. Eu tenho um cliente querido que viveu um problema com o servidor dele e tudo mais, e entraram em contato comigo para: Sabrina, o que a gente faz? Isso é um vazamento ou não é um vazamento de dados? Porque eles foram roubados uma parte dos dados deles. Eu disse: calma, sempre pode acontecer um vazamento, mas vamos lá. Vocês capacitaram todos os funcionários e tem provas. Vocês têm todos os dados criptografados. Vocês têm o treinamento dos fornecedores. Vocês mapearam os processos. Vocês fizeram tudo. Tudo que podia ser feito para evitar. Se aconteceu, se a Agência Nacional entendesse aquilo como um vazamento, a questão é tudo que você fez para evitar que esse vazamento aconteça. Então, qualquer ação que vocês façam para a LGPD, a gente precisa registrar, que nem na ISO, justamente para ter provas de que todas as ações possíveis foram esgotadas. Estão ligados nisso? Então, treinamos os funcionários e demos para ele e pedimos um termo de compromisso. Assunto 1. Tem um curso especializado para fornecedores dentro da Cartório Flix também, para mandar o link para o fornecedor, para pedir que ele faça o curso e assine o termo de compromisso dele como fornecedor. Terceiro, o DPO, o encarregado da proteção de dados. É ele que vai aprender tudo mesmo sobre a LGPD. Vai entender, eu sempre digo que é dentro, fora, em cima, embaixo, direita e esquerda. Tudo que puder aprender sobre a LGPD, o DPO vai aprender e receber as planilhas para poder mapear processo e para poder fazer a análise de risco, que eu acho que é aí que a Bianca trouxe pra gente antes. Ai, tô me pegando com essas planilhas. Depois a gente fala disso, Bianca. Então, o DPO, ele vai aprender o conceito da LGPD, vai aprender o que o departamento de pessoal precisa fazer, porque na maior parte os cartórios estão se preocupando com os clientes, mas não estão se dando conta de que internamente os dados dos funcionários também precisam ser tratados e protegidos. Treinei funcionário, pedi o termo de compromisso. Treinei fornecedores, pedi o termo de compromisso. Treinei um encarregado de proteção de dados, que tem esse curso dentro da Cartório Flix, com 15 horas e mais 2 horas de compliance. Entreguei todas as planilhas. O que a Bianca vai fazer, que é DPO já, com o curso da Cartório Flix? Me dá um sinal aí, Bianca, se tu, ok, o que tu aprendeu da LGPD quando tu te tornou DPO, né? Tá com um pouco de dificuldade nas planilhas, mas tu te certifica e tá criando esse dossiê
porque é a comprovação, né? Saiu um provimento no Rio Grande do Sul que atualizou o provimento 28 de 2021 e agora o provimento 27, né, de 2022 eu amei, porque ele trouxe todo o conceito de que o treinamento dos funcionários contínuo é a questão mais importante. E quando eu me capacitei para a DPO, a gente começou a mapear processos e capacitar os funcionários, uma coisa que eu senti era a cultura do funcionário no dia a dia. E aí vem aqui no provimento que eles definiram no artigo 6º, no item 6 do artigo 3º, eles definem que nós devemos implementar a política interna de segurança da informação. Foi feita a capacitação, show, Bianca. A política interna de segurança da informação foi no momento em que eu estava, ok, fiz tudo, começamos a mapear o processo e aí eu vi que ao mapear o processo, muita coisa dentro do cartório acontecia que era que havia risco de incidente. Por exemplo, a gente tira xerox. Eu trabalhei no reconhecimento de firma há muitos anos, fizeram todos os cursos, show, Bianca. Trabalhei muitos anos no reconhecimento de firmas. Do lado da copiadora, isso vocês vão ver no curso na live que eu fiz também sobre a política interna de proteção de dados. Tá gratuita no YouTube, tá cheio de dicas lá para criar a política de vocês. Do lado da copiadora, por exemplo, a gente jogava as cópias de documentos que a cópia saiu feia, então a gente colocava essas cópias, descartava ali. Esse é um exemplo de processo em que eu preciso descartar, mas qual é a minha certeza de que ninguém vai pegar aquela caixa inteira e vai levar embora cheio de cópia de documento? Uma escritura que foi uma minuta de uma escritura que eu imprimi para conferir as coisas e depois eu descarto aonde? Um atendimento que eu estou fazendo ao cliente com 20 pastas de encaminhamento de escrituras, cheio de dados pessoais em cima da mesa enquanto eu estou atendendo outro cliente. E aí eu vou lá conversar com o tabelião substituto e volto e aqueles dados ali. Quando eu fui avançando na implementação da LGPD, oi Maximiliano, tudo bom? Terminou o curso de DPO agora e tá com o 8º tabelionato em processo de adequação. Show! O Maximiliano também é DPO agora. Ó, doutora Carol, tudo bom? Quando eu vi que a gente precisava falar de comportamento de funcionários, eu fui estudar a ISO, que fala de segurança da informação e proteção de dados, que trata de 3 pilares importantes. A confidencialidade, que basicamente diz que as informações que são tratadas dentro da empresa são da empresa, não são do funcionário. Esses dias a Carla, da Cartório Flix, fez um videozinho. Esse não foi ainda, nem vou dar spoiler. Esse vai aparecer em breve. Mas se eu vir uma grande transação que aconteceu no cartório hoje, que fecharam um grande negócio, venderam uma área de terra, essas coisas são informações que ficam dentro do cartório e nunca fora. Sei lá, se eu vi um registro de um empréstimo que alguém pegou, que eu conheço, essa informação é de quem? É do cartório. Então, a política interna de privacidade e proteção de dados, ela fala muito de comportamento. E quando a gente fala de tratamento de dados, a gente tem que se dar conta que o tratamento, ele fala de dados estruturados, que são aqueles que estão dentro do software, né? Dentro do software do e-social, dentro do software de atendimento que vocês têm. Mas a gente também tem dados não estruturados, que é o que está em planilha, é o que está em e-mail, o que está no Word. Quem aqui tem planilha para registrar os descontos de plano de saúde e vale transporte? Dá um okzinho aqui. Esse aí é um lugar, né? Essa é uma ferramenta que está fervendo de dados pessoais, de desconto, de vale, de
atestado, por exemplo, que eu vou mandar tudo para o departamento de pessoal. Esse é uma ferramenta que contém dados que não estão estruturados, mas que eu estou tratando e que eu estou mandando para fora da empresa. Dados físicos, né? As notas fiscais, os atestados, que ficam todos guardados no departamento, no arquivo morto. O arquivo morto antes era aberto. E os dados e o banco de dados, né? Que é onde um hacker poderia entrar, por exemplo. Então, existem muitas portas. E quando eu fui avançando com os meus clientes nisso, eu me dei conta de que a gente precisava revisar a política de uso de sistema, né? A política de tela, de computador, a política de fazer login e logoff quando sai, quando vira as costas para a máquina. Revisar todo o comportamento do funcionário dentro do cartório em relação a tudo. Então a política que entrou agora, que é muito bem, foi muito bem definido aqui, que o cartório precisa implantar uma política interna de privacidade e proteção de dados. Eu mando um beijo para o juiz corregedor, né? Porque ela é muito importante. Ela sela o compliance, né? Ela sela o compromisso dos funcionários com a LGPD. Então, treino os funcionários sobre o que é LGPD. Eu treino um encarregado de proteção de dados. Depois que todo mundo está ligado no que é LGPD e o encarregado de proteção de dados começa, cabe a Bianca, ao Maximiliano e aos outros DPOs aqui agendarem uma reunião com o seu líder para todo o cartório. Todo mundo entende do que está acontecendo aqui. Agora, a Bianca tem uma planilha aqui e fica de tema de casa para vocês, funcionários, dizerem tudo o que vocês, qualquer momento do cartório em que vocês pegam num dado pessoal. Tirar e colocar um óculos com visão para maldade, né? LGPD, vamos botar um óculos de investigador aqui. Então a sugestão, Bianca, que eu tenho para vocês, Max e os demais DPOs aqui o que eu faço agora que eu terminei o curso? Peguem a política de mapeamento, a planilha de mapeamento de processos e façam uma reunião. Cabe ao tabelião aqui a humildade de deixar o DPO gerenciar esse processo. Quando a gente fala, né, de organograma, claro que o chefe sempre vai ser ele, mas neste momento esse projeto LGPD está sob responsabilidade do DPO e o DPO precisa conduzir esse processo sem ser trancado. Então, minha sugestão aqui também é titular do cartório, o controlador, dê espaço para o seu DPO trabalhar. Acho que esse é um conflito que existe, né? Eu já trabalho no reconhecimento de firmas, ou eu trabalho em escrituras e ainda tenho que ser DPO. Nesse momento, o DPO, pelo menos até implantar tudo, precisa ter tempo para implantar. Mas tem a fila. Mas precisa ter tempo de implantar. E aí, voltamos lá. DPO, pegue aquela planilha de mapeamento de dados que foi colocada à disposição de vocês dentro da trilha do DPO e façam uma reunião com cada setor. E deem um tema de casa para esses setores que já entendem o que é LGPD, porque fizeram o curso. Deem um tema de casa para eles. Gente, agora procurem no dia a dia do trabalho de vocês tudo o que vocês mexem na vida, né? Quando a gente fala tratamento de dados, toda vez que vocês tomam um dado pessoal na mão, que processo é esse? Fiquem atentos e anotem. Eu tiro cópia na impressora e eu coloco essa cópia que não deu certo na caixa do lado. Isso é um processo de tratamento de dados que requer uma correção. Aí vem o plano de ação, Bianca. O que eu faço com as cópias que sobram do lado da impressora? Uma sugestão que se trouxe dos cartórios é que a caixa não fique aberta, que a caixa seja tipo uma urna.
que a gente fecha, né? Que a gente coloca lá e a caixa está fechada. Então só a pessoa que vai pegar aqueles documentos para triturar é que pode abrir a caixa. Essa é uma sugestão. Então é isso. Cada processo que os funcionários de vocês lembrarem, nós já resolvemos esse problema. Show, Bianca. Cada processo que os funcionários de vocês identificarem que tratam, vai entrar naquela planilha que o DPO tem de mapeamento do processo. O que é? Eu faço uma cópia, eu jogo essa cópia na caixa, essa caixa vai fora. Não, vamos um xizinho do lado desse processo que nós precisamos melhorar ele. Aí vem o plano de ação. Comprar uma caixa fechada, um cadeado, comprar um triturador. São planos de ação de melhorias e que vão requerer orçamento e tudo mais, mas a gente vai fechando os processos. Por exemplo, o arquivo morto guardava todos os dados de clientes e guardava também todos os dados de departamento de pessoal. Na política interna de proteção, de segurança de dados, a gente fala muito de alçadas de acesso. Então, o funcionário do reconhecimento de firmas, por exemplo, ele pode entrar no arquivo morto para... Fizemos isso e não deixamos juntar, trituramos tudo, perfeito, Bianca. O funcionário do reconhecimento de firmas, ele pode acessar os dados pessoais das fichas que têm que ser guardadas, que dizem respeito ao reconhecimento de firmas, mas ele não pode acessar os dados do departamento de pessoal. Opa, preciso fechar. A política interna vai definir essas alçadas de acesso. E no curso Política Interna de Proteção de Dados, que está dentro da Cartório Flix também para todos os funcionários, tem aí a responsabilidade do líder, tem a responsabilidade do cara da TI, que nós não estamos falando só de TI aqui, tem a responsabilidade de encerrar contratos, como é que funciona quando o funcionário é demitido, por exemplo. Eu sou responsável por avisar todos os canais, avisar a segurança, avisar o cara da TI para fechar os acessos. Então, a política ela orienta tudo isso, capacita os funcionários sobre o que pode e o que não pode fazer, e dentro desse curso vocês ganham uma minuta de política interna de proteção de dados para que vocês possam adequar a realidade do cartório e, mais uma vez, montar o dossiê, aquele da Agência Nacional de Proteção de Dados, que se um dia, bate na madeira, acontecer, eu precisar comprovar que eu fiz tudo, eu comprovo que eu tinha uma política, que eu treinei todos os funcionários, que esses funcionários se comprometeram, né? Eles entendem o que é confidencialidade, como eu falei antes, eles entendem o que é integridade, que eu preciso, o conceito é que a qualquer tempo eu preciso assegurar que os dados estarão íntegros, tanto no sistema quanto fisicamente. Aí vem até uma calha que pode estourar em cima do arquivo morto do cartório. Isso também, quando eu começo a mapear a segurança da informação, sempre chove aqui, sempre não sei o que, está em risco a integridade dos documentos, que esses documentos estejam em perfeito estado a qualquer momento. Preciso corrigir isso. Então a gente começa a passar um scanner em todo o cartório, sobre todos os detalhes que a gente não via, quando a gente junta o capacitação, quando sugere que os funcionários mapeiem os processos, porque o DPO vai solicitando essas informações, e quando o funcionário faz o curso de política interna de proteção de dados, que ele passa a se dar conta que ele não pode deixar a escritura em cima da mesa, que ele não pode jogar fora um documento sem cuidar, que ele não pode achar um pendrive na rua e colocar ali dentro para ver que bafão que tem ali dentro daquele pendrive. Ai, achei bitcoins, né? Vou testar, vou colocar na máquina do cartório. Então, todas as coisas que podem acontecer e que são baseadas na ISO de política interna de proteção de dados, de política de segurança da informação, estão nesse curso, né? E a minuta da política para que vocês adequem
a realidade do cartório de vocês está ali. Inclusive, orientando o funcionário que você pode ser monitorado, porque o provimento aqui também traz isso, né? Cabe ao controlador conferir, questionar, auditar, assim como o encarregado de proteção de dados, ele precisa agora ter certeza e certificar da cultura da proteção de dados dentro do cartório. E o que é isso? É ele saber que os funcionários fizeram o curso, ele se certificar com os certificados, a prova do conhecimento, porque nenhum funcionário sai do curso sem ter feito a prova do conhecimento para gerar o certificado, começa a alimentar o meu dossiê e ainda, toda vez que um funcionário novo entra, que o encarregado da proteção de dados diga, além de aprender sobre reconhecimento de firma, sobre registro de imóveis, sobre registro civil, sobre escrituras, ele também precisa se capacitar para a LGPD, porque senão a política não se mantém, né? Porque eu posso ter treinado, essa foi outra descoberta que eu tive, tem bastante resistência dos funcionários com as medidas, eles acham exagero, né? Mas o controlador é que sabe a conta que ele quer pagar. E o medo, já recebi muitos contatos, né? Meu Deus, aconteceu tal coisa, isso é um vazamento ou não é? E se acontecer esse vazamento? Está em risco a titularidade, está em risco uma conta enorme, está em risco a imagem dos cartórios. Eu acho que isso veio muito bem trazido aqui, foi muito bem lembrado, né? Considerando a necessidade de os cartórios serem eficazes e responsáveis e transparentes em relação ao tratamento de dados de clientes e funcionários. E aí a resistência, ok, mas a gente vai tratar como cultura, né? É um tempo, isso é que nem a ISO, é que nem 5S. Quando mudou, a primeira coisa é eu bloquear. Isso eu falo no curso de DPO, né? A curva da mudança e o quanto a gente como DPO ou como controlador dos dados, vocês líderes, precisam quebrar essa curva da resistência, porque é um novo tempo, é uma nova cultura e os clientes cada vez mais sabem do que se trata a LGPD agora. Então, outra coisa que é super importante é a comunicação. Foi uma preocupação muito grande que eu tive de comunicar imediatamente nos murais dos cartórios a política. Porque nós tratamos dados, nós capacitamos os funcionários, esses processos, né? Porque sempre tem aquele cliente malandro que quer saber se vocês sabem tudo. Ele estudou, é aquele advogado, ele vai questionar você sobre base legal, vai questionar você se precisa mesmo, se tem uma finalidade. Então, essa responsabilidade que a gente tem de arrastar o funcionário pelo nosso exemplo. Acho que essa é a questão, né? Arrastar o funcionário pelo nosso exemplo e falar e perceber que tem um propósito maior. Os cartórios, eles são instituições uma das mais confiáveis, a gente sabe disso. Nós estamos indo para um novo nível de reconhecimento dessa função, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é só uma cereja do bolo, na verdade, numa questão que os cartórios sempre lidaram. Então, assim, não é uma grande mudança para quem trabalha em cartório a questão da privacidade, do sigilo, do cuidado com os dados. O que a gente tem que tratar mesmo é comportamento de funcionário e deixar isso tudo claro. Deixa eu ver, Marlon. É um tema de suma importância, pois se trata de informação de dado de usuário e qualquer vazamento pode gerar um prejuízo enorme. É isso, né, Marlon? A gente quer. E eu acho que essa questão que vocês trouxeram aqui de resistência, é só perguntar para o funcionário, tu gostaria que eu tocasse a cópia de um ato teu, sei lá, um divórcio, ou tu gostaria de imaginar que a cópia da tua carteira de identidade pode
por acaso ser tocada fora, ser jogada fora e cair na mão de alguém. Não, então a gente precisa também aqui cuidar para que isso aconteça com a gente, né? Eu acho que é a liderança pelo exemplo de vocês, líderes de cartório. E aí, quando a gente fala das ferramentas, de novo, que o DPO ganha ali no curso de DPO, tem um que é muito importante, que ao longo da minha jornada de implantação, eu vi. Aconteceu um incidente dentro do cartório. O cliente entregou, o funcionário entregou, tinham 2 apostilamentos e prontos. E vieram as 2 clientes, elas chegaram juntas praticamente. Só que ela entregou uma pasta para um e outra pasta para o outro. Houve um pequeno incidente, né? Meu Deus! E a cliente uma cliente foi até a porta e outra entrou no carro e foi embora. A cliente que foi na porta voltou e a outra, né? O que é isso? Isso é um vazamento? Isso é um incidente? Isso foi um incidente, porque rapidamente deu para destrocar, né? Não gerou nenhum tipo de dano para nenhuma das partes, mas foi um incidente. Naquele momento, eu pensei, como a gente vai cuidar da cultura, né? Da melhoria contínua. E aí volto de novo ao conhecimento da ISO. Na ISO a gente tem uma planilha que é de análise de risco, não, relatório de não conformidade, né? Na ISO aconteceu um erro, a gente anota aquele erro, depois a gente treina, revisa isso na reunião gerencial, porque registrar um equívoco faz com que a gente, e discutir a causa raiz do problema, faz com que a gente vá subindo, vai melhorando a cultura de todo mundo. Então, não dá pra gente fingir que o erro não aconteceu. Registrem no relatório de não conformidade, anotem, né? Claro que tratem também, se for uma coisa mais significativa, e levem para a reunião para debater o problema. Porque discutindo, a gente vai aumentando, vai espichando. Eu gosto muito da ideia de espichar o pensamento, fazer os funcionários entenderem porquês. E o relatório de não conformidade, uma conduta de registrar os erros e tratar os erros, além de melhorar, de ampliar a consciência sobre o assunto, ampliar a discussão e fazer com que todo mundo tenha um impacto, os porquês, né, que aumentam então a nossa inteligência, também vai para o dossiê da Agência Nacional de Proteção de Dados, o que pode comprovar que se eu erro e eu registro, quer dizer que eu erro pouco. Então, quando acontecer alguma coisa e eu tiver que comprovar que houve um vazamento, houve um incidente, e eu registrei, eu tratei, eu fiz toda a equipe se comprometer de novo, eu comprovo que eu estou atento, eu, líder, estou atento aos problemas que acontecem. Sei lá, a gente tem 5, 10, 15, 50 funcionários sob responsabilidade de vocês. É uma coisa complicada assegurar que ninguém vai dar uma rateada, né? Que ninguém vai fazer uma merda. Acontece. O que nós precisamos é, para tudo, reunião, registra, todo mundo se compromete, diz o que fez, tem essa planilha dentro do curso de DPO também, para tratar não conformidades. E aí a gente começa a ter indicadores de não conformidades. O ano passado aconteceu, na minha vida, eu vi, sei lá, 3 incidentes nos clientes que eu tenho, né? Em média, 3 pequenos incidentes. Mandei um e-mail errado. Mandei o e-mail pro administrativo @ não sei o que, mas eu mandei pro administrativo de outro lugar. Como é que se faz isso? É quando a gente volta lá no mapeamento de processos. Eu mando planilhas, ok? Coloca uma senha na planilha. Porque se tu mandar errado, ainda tem mais um dispositivo de segurança. Coloca na planilha de mapeamento de processos. Eu envio dados de departamento de pessoal para o departamento de pessoal, que é um controlador, é externo. Esse controlador se capacitou para LGPD, eu atualizei os contratos com ele, que ele está também comprometido com a Lei Geral de Proteção de Dados e
O que eu posso fazer? Bom, eu posso ou mandar um espaço, ou posso mandar uma planilha diferente, ou ele acessa o meu servidor, ou eu coloco uma senha na planilha que só eu e ele temos. Então, se eu mandar errado, eu reduzo a chance de dar uma merda, né? Então, esse raio-x do tratamento de dados só vai acontecer quando o encarregado estiver preparado, empoderado pelos líderes, e ainda que vocês agendem as reuniões com os funcionários. Me traz um papel, me tira uma foto, faz qualquer coisa, mas anota no teu dia a dia toda vez que tu trata dados. Anotou, pensa no início, no meio e no fim do processo e reflete sobre ele, tá? O que pode acontecer? Aí, os DPOs aí, existe aquela planilha de análise de riscos dentro do curso de DPO, que aqui no provimento também define. Adorei, eu acho que alguém na corregedoria fez o curso de encarregado de proteção de dados da Cartório Flix, porque está muito bem preparado. Ali tem uma planilha de mapeamento de riscos. Quando eu anotei todos os processos que tratam dados, eu perguntei para os funcionários, cada um deles, aonde vai dar aonde termina o processo. Termina na impressora, termina no triturar, termina em mandar para o caminhão do lixo. Tá, mas esses dados vão inteiros ou vão como? Então, aí refletindo sobre isso, eu consigo medir o risco de cada processo, daqueles que são mais sérios, né? Eu trituro, eu guardo, mas guardo aonde? Qual é o risco de guardar? Olha, é um risco de grau médio, alguém pode entrar, então vamos chavear. Quem pode ter acesso à chave? Só o fulano e beltrano. A gente amarra. Não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que a gente passou um scanner em tudo e viu aonde existem rachaduras na nossa parede e passamos uma massa corrida e deixamos secar e fechamos. E isso está escrito. E aí isso é a política, existe a política de incidentes, de segurança da informação, e existe a política da LGPD. A política que a gente fala, que é aquela que tem que estar também à disposição, ela nada mais é do que eu dizer para cada processo o que eu faço. Então, no reconhecimento de firmas, eu trato os seguintes dados pessoais: esse. O processo, ele tem início, meio e fim. Eu guardo tais dados pessoais no arquivo morto, eu chaveio, eu treino as pessoas. No descarte, eu trituro tudo. Então, todos os dados pessoais em cada um dos processos e setores, eu escrevo o início, meio e fim do processo. Essa é a política. Como é que eu asseguro a segurança da informação e compliance aqui dentro? Eu treino todos os funcionários quando entram. Eles são capacitados também para a política. Eu escrevo tudo que eu faço. E isso significa ter essa política da Lei Geral de Proteção de Dados. Por que a política é importante? Como DPO da minha empresa, de algumas empresas, inclusive esses cartórios, eu já recebi. A gente vê que os clientes já estão ligados. Esses tempos aconteceu, deixa eu ver se a minha cliente está aqui. O Marlon, deixa eu ver. Um cliente mandou um e-mail para o DPO que precisa estar muito atento aos e-mails porque tem prazo e o DPO aprende isso. Ele tem prazo para poder responder, né? E esse cliente queria apagar os dados dele, ele queria não ter acesso ao e-notariado. Eu tenho medo disso, eu não quero que vocês tenham o meu acesso e compartilhem, mas isso não tem como fazer, porque existe uma lei, né? Então, quando a gente responde, se a gente tem a nossa política, a gente tem uma minuta para dar para o cliente. Em outro caso, eu recebi de um cliente, eu quero saber que dados pessoais vocês têm meu aí na empresa. Como eu já mapeei os dados, basta que eu olhe que contratos eu tenho com essa pessoa, em relação a esse serviço, eu tenho só os dados da nota fiscal. Eu preciso guardar isso nas notas fiscais. Então, se eu tenho a política que eu mapeei todo o processo,
eu consigo dizer onde está, não preciso sair correndo. A política é uma minuta para que eu possa responder o mais rápido possível para aquele cliente. Faz sentido para vocês? Então, muito rápido eu consegui responder para o cliente, porque eu já tinha mapeado aquele processo. Então, no processo de assessoria de gestão, eu descarto os dados do cliente 2 meses depois dos dados que eu tratei. O único dado que eu fico isso está escrito na política, né? O único dado que eu fico é o da nota fiscal. Olhei, vi o que esse cliente tinha de contrato, já tinha encerrado há 2 meses, está aqui. Em relação ao seu contrato, eu tenho isso, dados da nota fiscal, porque o processo já aconteceu. E porque, quando eu mapeei os processos, eu vi que a gente guardava por mais tempo os dados de funcionários, os dados de política de ferramentas de gestão, e a gente implantou uma política de que a gente guarda 2 meses, depois descarta e se certifica de que foi limpo do servidor, informa o cliente, então eu sei que não tem. Antes a gente guardava até encher, porque a gente, né, pra que tenho? Pra que ter? Aí vem as perguntas preciosas, né, dos princípios. Por que eu preciso? Qual a finalidade de ficar com esses dados aqui dentro? O conceito, na verdade, é quanto menos, melhor. Quanto menos eu pegar dados, antigamente para fazer festa de funcionário, para fazer algum tipo de ação, de sistema de qualidade e tudo mais, se tomava um monte, nome do filho, nome do não sei o que, número do sapato. Hoje em dia, quanto menos a gente puder ter guardado dos funcionários, melhor, né? Deixar só o básico, e isso está muito bem explicado na live da LGPD com a doutora Denise Fincato, que eu fiz, acho que faz uns 5 meses, mais ou menos. Mas tá lá no YouTube, gente. Tem essas lives lá. Lei de proteção de dados sempre existiu na prática, apenas foi regulamentada, é uma segurança para todos, justamente, Lucas, muito bem. Muito esclarecedor, Sabrina, vazamento de dados não está ligado apenas a hackers. Acho que esse é um conceito que a gente tem que tirar também. O vazamento de dados, ele pode acontecer numa cagada do funcionário. E não é por mal, é só porque ele não prestou atenção. No momento em que eu paro tudo, ligo a sinaleira da LGPD, todo mundo troca o óculos e sai do piloto automático, todo mundo vai cuidar um pouquinho mais, até porque todo mundo botou a fatia do bacon, né, no seu processo. Ups, eu sou responsável. Se eu fizer essa cagada, eu também vou ser convocado para prestar contas. Esse curso da conscientização, ele traz essa proposta, né? Porque não é só, de novo, vazamento do servidor, é um comportamento de funcionário, que eu já vi há muitos anos atrás, liga pra fulana, que a namorada, o fulano veio aqui com a namorada nova, tira uma fotinha Não pode. Aí volta lá pro celular, né? O quanto o celular no balcão é arriscado. E ok, eu não tenho como tirar, mas que eu posso comprometer todo mundo com a política interna e fazer todo mundo assinar o chamegão ali do compromisso, isso eu posso. E o funcionário sabendo que existe essa política e que se ele cometer um erro, ele pode ser demitido, inclusive por justa causa, que a gente liga o radar com muito mais cuidado. E eu não posso demitir, eu não posso auditar se eu não falei. Agora, se eu falei que a política que o seu e-mail é meu, não é seu, as informações que estão ali não são suas, são minhas, eu posso conferir a qualquer tempo, eu posso auditar, eu posso te filmar, essas são informações da instituição. Naquele treinamento da política interna de privacidade e proteção de dados, o funcionário tem consciência disso, assina que recebeu essa capacitação e que sabe o que pode acontecer, anexo no contrato de trabalho, e eu começo a amarrar todo mundo num compromisso, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a coisa da cultura, ela é um tempo. Assim, há 2 anos atrás, eu trabalhei muito a questão da LGPD, e há 2 anos atrás ele lançou, agora que as pessoas estão, tem que fazer, então é um tempo, né?
A Lei Geral de Proteção de Dados é uma segurança externa e interna, tanto para o cartório quanto para o usuário, sendo que deveria ser abordada em empresas para maior segurança, é verdade. Sabe que o próprio vigilante que tem acesso a todas as câmeras, isso aconteceu numa grande empresa aqui da região, que eu trabalhei a capacitação dos vigilantes também. Em breve, dentro da Cartório Flix, vai ter um curso de comportamento para os porteiros e vigilantes, porque eles tratam muitos dados, eles recebem na portaria, mudou a cultura, né, de recepção. Agora o vigilante, ele é recepcionista, ele recebe um monte de informação ali, e também é o cara que está checando as câmeras. E falando com uma grande empresa de segurança para desenvolver essa capacitação, que vai estar dentro da Cartório Flix também para os funcionários e para os porteiros, eu dei o exemplo e o cara disse, mas isso aconteceu conosco. Aconteceu uma coisa engraçada dentro de uma rede de fast food, que essa empresa de segurança monitorava, fazia aquele vídeo monitoramento, né, à distância, e o guarda viu, e sendo muito engraçado o negócio, ele gravou o que aconteceu e ele compartilhou com todos os seguranças amigos dele pelo WhatsApp e vazou pro mundo o que aconteceu dentro daquela rede de fast food. O que acontece aí, gente? Eles perderam um mega cliente. Eles eram a segurança da rede inteira do estado, e aquela atitude daquele funcionário que gravou um incidente que foi muito engraçado dentro da rede de fast food, compartilhou com os colegas de trabalho dele, mas vazou dali para o mundo e expôs a rede de fast food. O que aconteceu? Perderam um contrato milionário. Por isso a importância de conscientizar o funcionário de que os dados não são deles em hipótese alguma, e de que o celular, se você vai usar do lado, daí vai da política de cada cartório, aquele dado não é seu, é da instituição, e é muito sério vazar. No próprio curso da política eu falo, né, da menina que é a filha do engenheiro da Apple, que lançou o iPhone antes de ser lançado, e vocês sabem bem o que é o lançamento de um iPhone. E o cara, por proteção, levou o protótipo para casa, porque no outro dia seria lançado, e a filha de 13 anos achou, pegou e fez uma live com os amiguinhos dela sobre isso. O que aconteceu? E aí eu volto lá para um tratamento de dados. Quantos cartórios a gente sabe que levam o serviço para casa? Ontem ou anteontem eu ainda postei, não na Cartório Flix, na minha página pessoal, era um estrangeiro que ele pegou, que levou o serviço para casa, só que ele passou num bar, tomou um foguete, depois ele caiu na rua e roubaram o pendrive dele com os dados da cidade inteira. E aí eu volto lá para um comparativo com o cartório. Quantos cartórios pequenos levam as minutas para casa e, né, se no meio do caminho você para o carro para fazer não sei o que, se rouba um carro, é um vazamento de dados. O que se faz quando se leva documentos para casa? Por isso a importância de revisitar os processos. Na prática, se um advogado me entrega documentos para encaminhar no ato, as partes envolvidas vêm solicitar cópias, elas podem ser fornecidas ou a esse advogado que me entregou. Se um advogado me entrega documentos para encaminhar um ato e as partes envolvidas vêm solicitar essa cópia, bom, aí eu devolveria só para quem. Agora, se eu vim te pedir as cópias e a cópia do meu documento, acho que tu pode entregar, né? Mas vai de vocês analisarem o processo e entenderem o que pode e não pode fazer. Esse fato de minuta é um negócio que tem que se ter um cuidado muito grande, né? Porque antes a gente disparava a minuta, daí manda para todas as partes, daí manda pro corretor resgar, de novo a gente enxuga, reflete o que pode fazer, talvez tem que pedir, não tem base para ficar trocando, não tem base legal para ficar trocando informação em minuta, né? Tem que pedir talvez uma autorização prévia
do titular de dados para poder autorizar que se mande a minuta geral para ir. E aí, num cuidado, que já houve incidente nesse sentido, mandei para o corretor A e era para o corretor B da outra imobiliária. Mandei para o corretor e errei. Para quem mandei uma minuta de um vazamento. Todas essas coisas, a gente analisando o que pode acontecer, a gente começa a conter e criar dispositivos para evitar. É claro que não dá para parar de trabalhar. Aí vem a análise de riscos, né? Bom, eu vou medir o risco. Eu não vou conseguir trabalhar numa cidade grande se eu não receber essas minutas por e-mail. O que eu faço com as minutas depois? Quanto tempo eu descarto esses e-mails? Tudo isso é analisar o risco. Então, lá na política de privacidade, no curso de encarregado, quando tem, e também aqui tem no provimento, a análise de riscos, eu vou ver que existe um risco. A gente conversa com o tabelião, conversa com o controlador, né? Para definir qual é o nível de risco. Bom, isso aqui é um risco médio, pode acontecer, mas, poxa, se foi o cliente que entregou os dados para o corretor, eu posso devolver para o corretor. Porque da onde que, né? Então, tudo isso tem que se analisar, medir o risco e criar planos de ação, mas não dá para parar de trabalhar. Aí é que vai. E se eu puder criar dispositivos para evitar o risco, que eu crie. Uma vez entregue a mim, não posso fornecer a quem entregou dias após. Sim, eu posso devolver para quem me entregou, né? Eu coloco, inclusive, isso. Eu descarto devolvendo tudo no momento da lavratura, eu devolvo todas as cópias para ele. Me certifico, pedindo um chamegão aqui e pronto. Então, pensar nesse processo é super importante. Gente, já estou quase entrando em 1 hora e eu estava me propondo a fazer meia hora de live. Lá no cartório, nós só mandamos os poderes sem qualificação das partes. Exato, né? Porque daí tu tá enviando dados. Então, esqueci o termo agora. Alguém me lembra do termo anonimizar, né? Se eu for enviar, que eu deixe só com as siglas, eu torno anônimo para não ficar circulando, é importante. Gente, na Cartório Flix nós temos a solução para quem quer implantar LGPD fazendo os cursos e implementando sozinhos. É claro que dá uma bugada quando eu chego lá naquelas planilhas e não consigo desenrolar. E por isso hoje eu quero dizer para vocês que nós criamos uma solução nesse sentido, como foi o que a Bianca solicitou, o Maximiliano que entrou aqui também falou sobre isso. Obrigada, Lenira, anonimizados. Nós criamos uma parceria com a ETAB para que terminei o curso, eu quero uma ajuda para me ajudar a desenrolar esse negócio das planilhas. Eu fiz as planilhas, mas eu queria que alguém visse. Então eu criei uma parceria com a ETAB, que foi de onde eu vim, né? Todo mundo sabe, para que eles fizessem 3 reuniões de acompanhamento e ajuda para vocês desandarem nessa questão da política, né? Da política, do mapeamento, da análise de risco. São 3 encontros que a ETAB faz com vocês para poder desenrolar essa política. Isso dentro do link da bio ali tem a solução de cursos, tem a solução de cursos com 3 reuniões com a ETAB para poder desenrolar esse negócio, me ajudar, conferir o que eu fiz para ver se está certo, tirar dúvidas, implementar a política, e isso é importante. A política eles ajudam a construir. E tem mais um que é o Full, né? O LGPD Full, que vem com todos os cursos da Cartório Flix, mais 10 encontros, só que daí nesse caso a ETAB produz para vocês todo o material. A gente não abre mão nessa parceria de que exista o DPO dentro do cartório, porque são vocês que vivem o processo. Terceirizar o DPO, eu já recebi muito pedido, tu pode ser minha DPO, eu adoraria ser DPO de todo mundo que já me pediu para ser. E a própria equipe da ETAB, que eu trabalhei na implantação junto com eles, de todos os clientes que a gente trabalhou, e foi lá que eu aprendi.
Sim, vai ter o curso, Ingrid, da Lei 14.382. Quem está gravando isso é o Dr. Alan Provin. E acredito que no próximo mês ele já está a 1000. E no provimento 100, o e-notariado, a Caroline Mosman está gravando também. Vai sair um agora de apostilamento, que é a Márcia Morgenstein, não é parente do Lúcifer, mas maravilhosa, vai gravar um curso de apostilamento, então tá cheio de novidades. Mas soluções para vocês hoje que querem botar em prática a questão da LGPD. Os cursos que vocês já conhecem, já estão fazendo, podem fazer sozinhos implementar. Quando tiver dúvidas, lá no grupo VIP, mandem esse tema de LGPD. Eu vou receber esse material e consigo trazer para vocês as respostas de forma mais assertiva. Isso me dá tema para fazer lives aqui para tentar responder para vocês. Então, é o grupo VIP que a gente vai poder se aproximar e posso acompanhar vocês mais sobre a implementação da LGPD. A segunda questão é LGPD na Cartório Flix, treinei todo mundo, botei tudo em prática, quero contar com uma assessoria, uma consultoria com 3 visitas para me ajudar a botar isso em prática, que é o caso da Bianca, que já fez muita coisa, o Maximiliano, mas precisa de repente de alguém para olhar e dizer, mas tem mais isso e isso, faz assim assado. E ainda tem o terceiro, que é talvez com um tamanho de cartório maior, que tem as capacitações todas, mas eu quero que implantem para mim. Eu não vou conseguir me debruçar nisso. Eu sou DPO, eu vou cuidar disso, mas eu não consigo escrever tudo isso. Não posso fazer o tema de casa. Eu quero que vocês façam e eu vá validando. É esse LGPD Full. Aqui no link da bio tem um LGPD, cliquem ali. Vocês veem o valor de tudo, se precisarem a gente faça um contato aqui, que mandem uma chamadinha no inbox ali, que a gente faz contato com vocês para poder ajudar e dar o exemplo no estado, né, no nosso país, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Vai ter curso então, Ingrid, deixa eu ver. Tá, e como eu entro nesse grupo? Beleza, Bianca? Ali também no link da bio, tu clica no grupo VIP da Cartório Flix, ali tu vai botar o teu cadastro, tu já vai cair no nosso Telegram. Nesse Telegram, eu vou trazer dicas para vocês de tudo que vocês forem perguntando, né? A gente vai abrir caixinhas de dúvidas, vocês escrevam as dúvidas ali, eu vou recebendo essas dúvidas e vou tentar trazer semanalmente respostas do que vocês têm. Mas sou eu que uso, eu tenho uma equipe maravilhosa, mas sou eu que uso e na maior parte do tempo respondo. Normalmente à noite e no final de semana sou eu que interajo mais na Cartório Flix. Aqui, então muita gente entra em contato comigo às vezes pela caixinha ali, pela caixa de mensagens. Essas dúvidas que vocês trouxerem ali, eu sempre vou responder lá no grupo VIP. Vou gravar um vídeo, volta e meia eu vou entrar a partir de agora, porque a minha ideia é andar de mãos dadas com vocês. É me aproximar, não estava sabendo muito bem como acompanhar os alunos da Cartório Flix, como responder ali, porque é uma coisa meio fria, a gente grava e, né? Mas eu quero que a gente ande de mãos dadas nesse processo e contribua ao máximo para o desenvolvimento de vocês, porque a Cartório Flix nasceu para fazer os cartórios crescerem, mas não a instituição, as pessoas. Eu acredito que os funcionários de cartório que podem levantar e fazer jus à responsabilidade que tem, ao pilar que é um cartório no nosso país. Então vai fazer muito sentido para mim poder contribuir cada vez mais e quero agradecer a presença de todos vocês. Fica aí um pedido, se vocês puderem compartilhar essa live, comentar, de repente dar um print na tela aqui agora, coloquem no stories de vocês, sugerindo essa live, porque assim a gente traz mais seguidores, traz mais gente para o grupo VIP e a gente pode fortalecer cada vez mais essa atividade que é maravilhosa. Ingrid, obrigada. Gente, mais alguma dúvida sobre a LGPD? Vamos lá, que aí a gente vai encaminhando para o encerramento, mas voltamos, né? Voltaremos a partir do grupo VIP e a partir das dúvidas que vocês têm aqui, vou trazer em lives para que a gente possa fazer um bate-papo cada vez mais produtivo.
Minutas de atos feitos pelo e-notariado. No provimento diz que a minuta deve ser previamente conferida. Então, se está ali, já tem uma base legal, né? Se tem um provimento que diz que a minuta deve ser previamente conferida, eu tenho uma base legal para poder enviar esse dado. Não tem problema. O que importa é eu tenho que cuidar a maneira, né? Quando eu envio, ok, depois eu deleto nos meus e-mails, eu limpo isso há quanto tempo. Isso é a política. Enviaremos minutas por e-mails do ato tal. Mas como é que a gente encerra esse processo? A gente deleta a cada tanto tempo. Essa é a cultura. Porque o funcionário, quando entra, ele precisa ser capacitado. Não pode, eu posso estragar tudo que a gente fez se eu treinei todo mundo e agora troquei 4, 5 funcionários e o funcionário novo chegou, bobalhão, fotografou e compartilhou informação. Pronto, já acabou com a minha LGPD. Então, a entrada de um novo funcionário, o encarregado, ele pode ser um chato, mas ele vai dizer, precisa fazer um treinamento da LGPD. Ou o funcionário, o encarregado de proteção de dados se preocupa com essa integração, ou sempre vai ter o curso da LGPD ali, só o curso da Cartório Flix, sei lá, 80 pila. Entrei ali, 89 eu acho que é. Entrei ali e compro um curso para aquele funcionário para ter certeza que ele fez, que tem o certificado, que tem o termo de compromisso. Quando a gente fala da LGPD, agora no pacote que tem ali, a gente está fazendo por cartório, né? Treina toda a equipe, vai receber um certificado com a lista de presença dos funcionários, porque aí passa a régua nisso e tem certeza que todos estão. Bom, entrou mais gente depois, vai ter ou esse pequeno investimento ou o próprio DPO pode ser capacitado para treinar e o funcionário assina a lista de presenças, anexo, já tem o modelinho do termo de compromisso, anexa no contrato de trabalho dele, amarrou ele nesse comprometimento. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ótimo. Grazi Silva, obrigada. Elisete, perfeita explanação sobre o assunto, que bom, muito bom. Mariana, obrigada por responder. Boas explicações. Gente, valeu. Quanto mais a gente aprender juntos, é melhor. Eu mesma, quando sento aqui e começo a conversar com vocês, me encho de propósito. Eu quero agradecer a presença de vocês, porque isso dá sentido para a minha vida e dá mais vontade de aprender. E conhecimento a gente tem que compartilhar mesmo. E desejo uma boa noite de sono para vocês, um bom descanso. Compartilhem essa live com as pessoas. Vamos lá, tá de graça, gente. Acho que essa é a grande sacada das coisas, né? Não tem motivo para não aprender. Não tem motivo para não crescer e não prosperar. Tem coisas que tem custo sim, mas tem muito conhecimento à disposição. E a gente tá nessa vibe de poder compartilhar com vocês. Porque os cartórios, para mim, são um dos pilares da segurança jurídica do nosso país e a gente precisa fortalecer a reputação dos cartórios cada vez mais. Essa é uma missão da Cartório Flix. Gente, boa noite, um excelente final de semana, já estamos entrando no final do mês de julho e desejo um bom descanso para todos. Obrigada pela presença e até mais.